Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita, Jesus de Nazaré, mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus está iniciada a nossa reunião. Então vamos começar com a pergunta do Livro dos Espíritos. Uma perguntinha que todo dia a gente faz. Ó, comprei esse livro na feira. Né? Ele é o Evangelho e o Livro dos Espíritos. É, que legal. Os dois. Carinho. Mas é bom. É, que é doidinho, né? É bom para mim pro estudo. Então vamos lá. Ó, o que é a nossa pergunta? Ela é sobre o princípio vital, né? É a pergunta 61. Nós já vimos, existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Então nós vimos nas aulas anteriores, nos dias anteriores, falando sobre a matéria, né? A matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos. Nós aprendemos que os orgânicos, quem são? Aqui ele diz, são os homens, os animais e as plantas. Esses são os corpos orgânicos. E os inorgânicos são a matéria, são os minerais, a água, o ar, etc. Tá? Então, ó, por aqui a gente já dá para perceber que tem uma diferença significante, né? E aqui ele está perguntando para nós se a matéria que compõe, né, os corpos orgânicos, que são os animais, os homens, né? Os vegetais, as plantas, é a mesma matéria que compõe os inorgânicos, a terra, né, o ar, a água e etc. É a mesma? Ele diz que sim, é a mesma. Só tem uma diferença. A única diferença é que os órgãos, os corpos orgânicos, eles são animalizados. Eles têm algo a mais que o inorgânico não tem. Mas é a mesma composição, por isso que é a mesma matéria, né? Aqui no nosso planeta, nós aprendemos dos elementos da cadeia periódica, né? O que forma a água, o que forma o ar, e tudo que compõe aqui no nosso planeta. Então, a matéria é a mesma, o que compõe um é o que compõe os outros, né? Só que na composição, para formar, é diferente. Só que os animais, os homens e as plantas contêm o fluido animalizado, né? Que é o fluido vital. Nós vamos aprender sobre ele. É o fluido elétrico. É o que dá vida aos corpos, né? Por exemplo, se um bebezinho nasce e por um problema que aconteça, ele não tem esse fluido animalizado, ou ele tem esse fluido vital em escassez, ele vive um pouquinho e morre. Porque é necessário o fluido vital. É o que dá vida, é o que dá força, é o que dá energia para a gente viver, né? Todos nós nascemos com ele. A gente nasce com esse fluido vital, né? Ao longo da vida ele vai escasseando, vai acabando, até que a gente desencarna.
Por quê? Porque acaba. Sem ele não tem vida. Então é isso, tá? Então para hoje é o que nós precisávamos saber, né? E do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Os ensinamentos dos Espíritos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós estamos no capítulo 10. Olha que esse capítulo, a frase dele. Bem-aventurados que são misericordiosos. Aquele que perdoa, aquele que tem misericórdia, que é complacente, que é paciente. Esse é bem-aventurado. Porque quando a gente está com briga, confusão, rolo, a gente tem paz? Não tem. A gente não tem paz, a gente não tem sossego, a gente não dorme, né? A gente não consegue pôr a cabeça no travesseiro e ter um sosseguinho. Quando a gente... Então, por isso que Jesus Cristo disse, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Por quê? Porque qualquer coisinha eu perdoo, eu fico em paz, eu fico tranquilo, eu posso pôr minha cabeça no travesseiro, eu posso levantar feliz. Agora, quem tem confusão, quem tem briga, esse não tem paz, esse não tem sossego. Por isso que ele falou isso. Eu achei bem interessante, uma moça, né, ela conversando comigo, de quando eu frequentava lá o Centro Peregrinos da Paz, no começo. Hoje ela falou assim pra mim, Dona Gláucia, fazia tempo que eu não achei a senhora no YouTube. E aí ela falando que antes ela queria ter razão. Mas depois que ela começou a assistir as palestras espíritas, ter o conhecimento espírita, hoje eu quero ter paz. Eu já não quero ter razão mais. Eu falei, nossa, isso aí já é bom demais, né? Porque quando a gente está querendo ter razão, é só briga e confusão. Quando a gente acha, resolve que ter paz é melhor, que às vezes deixar para lá o outro ter razão é a melhor coisa, eu acredito que a gente deu um passinho a mais, né? Mas já está caminhando um pouquinho mais. Então, hoje, a nossa lição desse capítulo é: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Então quer dizer que se eu julgar, eu vou ser julgado. Quer dizer que a medida que eu usar é a medida que Deus vai usar comigo? Eu vou usar um litro de 1 litro. Eu vou usar uma xícara de café. Eu vou usar uma xicrinha de nada, né? Então, à medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Tá danado, hein? Meu Deus do céu. A gente julga? Só um pouquinho, né? Quem somos nós para julgar alguém? O tempo todo. Quem somos nós? Mas a gente faz isso? O tempo todo. Só toda hora. Só todo dia, só toda hora. Melhorar muito ainda, né? A gente assim fala que o planeta, vai evoluir, planeta, né? Só que se a gente começa a olhar para esse povo que está aqui reencarnado, que é nós, meu Deus, será que a gente melhorou muita coisa? Se a gente for analisar, a gente ainda está bem distante, né? Então a gente tem muita coisa para melhorar ainda, mas muita, não é pouquinha não, né? Então ele fala, aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Quem pode atirar pedra de nós? Ninguém. Quem não tem pecado? Quem não faz um erro? Né? Quem é perfeito, faz tudo correto, tudo perfeitinho todo dia? Ninguém. Não existe essa pessoa aqui reencarnada, né? Não tem essa pessoa. A única pessoa que reencarnou e que era perfeita, que era Jesus Cristo. Era Jesus, né? Nem essas outras almas boas não são, tem algum deslize, né? Então,
o que ele disse. Então vamos ver a passagem evangélica. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Eu não gosto de dar palpite na vida dos outros. Por quê? Porque eu não gosto que dá palpite na minha. Não é verdade? Ó, eu não gosto de ficar dando palpite. Chega na casa, ai, põe essa cadeira aqui, põe ali, põe isso, põe aquilo. Pra que esse menino tá com essa roupa? Troca de roupa. A gente fica julgando, dando palpite, não é? E quando a pessoa chega na casa da gente, a gente acha bom? Só de chegar e já brigar com o cachorro da gente, a gente já estressa. Nem entrou pela porta, já está implicando com o cachorro da gente. A gente já fica estressado. Então, é o que ele está dizendo aqui. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Né? O que eu não quero para mim, eu tenho que fazer também na vida do outro. Não quero que dá palpite na minha vida, então eu também não posso dar na do outro. Não é? Então, você viu que o outro errou? Será que a gente também não erraria? Às vezes a gente naquele lugar faria, às vezes, até pior. Pois é, eu nem quis estudar na escola da vida, na escola estadual, e para que alguém me levasse a escola e disse que meu que também levou. Então, ele diz aqui, porque vós sereis julgados segundo o verdes julgar dos outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então, a medida que a gente usa é a medida que Deus vai usar com a gente. Às vezes a gente acha que a vida está difícil, os problemas estão demais, está muito pesada a nossa carga. Por que será, hein? É a medida? Será que a medida é o que a gente está semeando? É o que a gente está plantando? É o que está voltando para nós? Então, se a nossa vida está mal, se a nossa vida não está boa, tem que ter uma mudança. Tem que mudar, porque se não mudar, vai continuar daí para pior, né? É por quê? Porque os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações não estão boas, né? Aqui ele ainda fala assim: então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. Naquela época, se pegasse uma mulher em adultério, essa era a forma de punição, ó. E a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, naquela época era a lei mosaica. Moisés ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Então eles queriam que Jesus fosse contra quem? A lei mosaica, a lei da época. Tá vendo? Ele é um subvertido. Ele é contra a lei. Então eles queriam pegar Jesus, né? Aí ele ficou lá escrevendo com o dedo na areia, na terra, né? E eles falando. Aí ele diz, como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Olha que sabedoria de Jesus, hein? Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Olha só
Que passagem evangélica mais linda, né? Como Jesus, calmo, sereno, conseguiu se sair tão bem, né? Com o ensinamento, ainda trazendo esse ensinamento maravilhoso. A mulher lá pega em adultério, a lei da época era que colocasse ela na roda e mandasse pedra, morrer apedrejada. E aí Jesus levanta e fala: aquele dentre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Ninguém deu pedrada nela. Foi saindo, não ficou ninguém. Ficou Jesus e a mulher. E aí ele fala para ela: mulher, alguém te condenou? Não. Então vais, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Né? Então, assim, essa passagem evangélica, ela vem mostrar para nós que quem somos nós para julgar alguém? Alguém errou, aconteceu alguma coisa, a gente escuta uma parte e já toma partido. A gente não ouve as duas partes, a gente não sabe realmente o que aconteceu. A gente sabe uma parte da história. E aí a gente já toma partido. E aí a gente já julga, já fica do lado de uma parte. Né? O certo seria não ficar do lado de ninguém. Ficar neutro, né? Não ficar nem de um lado nem de do outro lado. Mas a gente tem esse costume de já tomar partido. Então, é isso daqui que Jesus fala, né? E se fosse nós? E se fosse nós os pecadores? Vamos nos colocar no lugar do pecador. Quando a gente erra, quando a gente comete um deslize e precisa da piedade, da misericórdia, do perdão das pessoas, é tão difícil, não é? Quando a gente erra para se reerguer novamente, é muito difícil. Se você cair num vício, para você reerguer daquele vício, é muito difícil. Né? Você fazer uma coisa grave, muito triste, é dificílimo você se reerguer. Precisa da ajuda, precisa do amparo, do apoio de alguém. Se não tiver alguém, tem pessoas que até suicidam. Tem pessoas que tiram a vida, não suporta, não aguenta, não dá conta, né? Então, assim, sempre que acontece alguma coisa, devemos procurar ser neutros, imparciais. Ouvir a história, né? A gente precisa ouvir. A gente sempre escuta um e já acha que o outro é o bandido. Ninguém briga sozinho. Quando não tem aquele ditado? Isso daí, esse ditado mesmo. Se uma pessoa não quer brigar, não briga. Sempre para ter a briga precisa de dois, né? Então aqui ele fala assim: aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Disse Jesus, essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Então a indulgência é um dever. O que é indulgência? É a gente não ver os defeitos dos outros. Finge que não vê. Eu vi, eu entendi que aquilo sirva até de ensinamento para nós, mas fecha os olhos. Mas o que a gente faz? O costume nosso é sair contando para todo mundo. Chega na esquina, conta para um. Chega ali e já conta para o outro. A gente é o que vai servir assim para espalhar a notícia para todos. Nós ainda estamos muito distantes de ir para o mundo regenerador. Eu vejo e acredito que estamos distantes. Porque a gente não consegue praticar isso ainda. A gente fica louco para contar para as pessoas. Notícia é ruim, boa não. As boas correm com mais lentidão, né? Mas essa história aí é da Maria de Magdala, não é? Essa daqui? É. Sim. Eu costumo dizer que tem 3 verdades. Sim. A minha, a sua
E a do outro. E a verdadeira. E a verdadeira. E você nunca vai saber falar. Isso é verdade. Isso é verdade. E é mesmo, Nino. Então eu não sou bom da verdade. E é verdadeiro, isso mesmo. Porque cada um vai contar o que lhe apraz, o que lhe convém. Nós vamos saber a verdade. Nunca. Isso concordo. Aí ele fala, ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nossa. Então, assim, outra coisa, quem somos nós para julgar, né, gente? Nós temos que lutar contra os nossos defeitos. Nós temos que lutar contra, né, o orgulho, o egoísmo. Nós temos vícios. Todos nós aqui presentes. Nós temos duas marcas que as pessoas olham para nós e já reconhecem. É a nossa fraqueza e a outra é a nossa qualidade. As pessoas olham para nós e falam, não, ela é trabalhadeira. Não, ela é animada. Ela é positiva. A gente tem uma qualidade que todos veem. E nós temos um defeito que todos veem também. Então, o que a gente tem que fazer? Lutar para enfraquecer esse defeito. Porque falar tirar é muito difícil, né? Numa vida, em 10 anos, em 20 anos, 30 anos, você não vai deixar de um vício. Você não vai deixar de uma fraqueza espiritual. Então, enfraquecer. E como que a gente pode fazer para que isso aconteça? Existem duas coisas que Deus criou, que são duas ferramentas que ajudam-nos no nosso crescimento espiritual. Uma delas é a oração. A oração, aquela pessoa que ora direto, sempre, ela tem uma conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior. Nós conectamos. Nós, muitas vezes, nem vemos, nem enxergamos direito as brigas, as confusões, os rolos, né? Por quê? Porque a gente tem uma conexão maior com Deus. Então, a oração, nós temos que orar sempre. A gente sempre fala da oração, vamos orar de manhã, vamos orar antes de dormir. Mas podemos orar o tempo todo, né? Quanto for necessário. O que é a oração? É a nossa conversa com Deus. É a nossa ligação com Deus. Me ajuda, meu Deus, a coisa está difícil. Me ajuda para que eu possa ser mais paciente. Me ajuda para que eu possa vencer isso, vencer aquilo. Então, através da oração, a gente se fortalece para conseguir ser melhor. E o serviço no bem, a caridade, a prática do amor, né? A prática do amor na doação de coisas, a prática do amor de encontrar alguém, de ouvir, saber dar um aperto de mão, né? Uma palavra amiga, um abraço. Né? Hoje em dia as pessoas estão muito carentes, estão muito sozinhas, né? Precisando de um abraço, de uma palavra, de um carinho. Né? Então, assim, nós podemos fazer a caridade. E é o serviço no bem que vai amolecendo o nosso coração. O que vai fazendo a gente evoluir e melhorar é o trabalho no bem. Sem o trabalho no bem, nós não evoluímos, não crescemos. Sem a prática da oração, também não. Com a oração, nós desligamos até dos espíritos obsessores que muitas vezes quer o nosso mal, que é a nossa derrocada. Fazendo a oração, ligamos com Deus e desligamos desses espíritos obsessores. Então, que nós possamos não desistir de nós. Não desanimar de nós. Vamos orar todos os dias. A leitura do Evangelho, esse Evangelho, a gente precisa ler ele todo dia. Um pouquinho. Por quê? Porque se eu parar de ler, eu já esqueço. Eu já não lembro mais das lições. Elas vão ficando esquecidas. Então a gente precisa ler o Evangelho todo dia. Porque o Evangelho,
Ele vai chamando a gente para a gente mudar, se transformar, para haver uma renovação em nossos corações. E se nós queremos ser felizes, é dessa forma. Não adianta a gente ficar se enganando. Não adianta, é perca de tempo, é bobagem, né? Temos que fazer alguma coisa por nós. Não podemos ficar parados, esperando, sei lá, acontecer um milagre, sei lá o quê, né? O trabalho, ele depende de nós. A nossa evolução depende de cada um de nós aqui. Então, que possamos voltar para os nossos lares com essas duas frases que aprendemos. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Sempre. Sempre que a gente for fazer alguma coisa contra alguém, lembra de Jesus. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Então a gente é pecador, a gente não pode atirar, né? Ficar falando para um, para outro. Às vezes a pessoa está lutando, está querendo melhorar. Aí vem um, você fez isso lá em 1900. Meu Deus, já até esqueci. Aí vem o outro, você fez isso quando você tinha tantos anos. Não esquece, não deixa a gente crescer, evoluir. Gente, se a gente já errou, é passado. Nós vamos ter que refazer, nós vamos ter que reparar isso daí. Numa ocasião oportuna, Deus vai arrumar essa época certa. Mas a gente tem que olhar para frente. Se a gente ficar olhando as pedras que derrubou nós, os tropeços, tudo que já foi passado de triste para trás, a gente não caminha. A gente não consegue seguir. Temos que olhar para frente. Quem anda olhando para trás, pode cair, tropeçar e cair. Não é verdade? Então tem que olhar para frente. É para frente que se olha. O horizonte é lá na frente. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou seguir. É para lá que eu vou chegar. É lá no mundo de regeneração. Para isso, tem que transformar, tem que mudar, né? Então que a gente volte para os nossos lares, animados, encorajados. Regaça essas manguinhas. Levanta do sofá, levanta da cadeira, né? E o que a gente vai fazer? Oração e serviço no bem. Vamos ajudar as pessoas. Fica só dentro de casa, eu fico dentro de casa, fico dentro de casa. Eu perco a oportunidade de fazer o bem. Eu perco a oportunidade de ajudar alguém. Sai na rua, fica na porta da casa um pouquinho para ver. Você fica um pouquinho na sua porta, vem um para falar com você. Aí já vem o outro, e já vem o outro. E ali você já conversa. Ali você já pode ajudar alguém de alguma forma, de algum jeito. Então vamos sair do nosso comodismo, da nossa casinha maravilhosa, né? E vamos em busca daqueles que precisam de nós. Então vamos passar agora as vibrações. Pai, eu tô doente de falar. Tá ruim de falar. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos. Agora, boa noite, Maria Aparecida. Boa noite a todos que estão aqui pelo Facebook. Vamos pedir a Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade superior, Maria de Nazaré, os médicos, enfermeiros que aqui se encontram, toda a corrente espiritual, pedimos, Senhor, por todos nós aqui presentes, que todos nós possamos ver um jato de luz irradiando em cima da nossa cabeça, vai descendo pelo nosso corpo físico e espiritual e vai espargindo em nós a paz, o amor, a saúde, que possa harmonizar todos os centros de forças que existem em nosso corpo, perispírito, espírito. Que esses centros de força sejam ativos, harmônicos, Senhor. Ajuda-nos para que possamos ter saúde. Te pedimos, ó Pai querido,
pelos nossos lares. Vamos até a nossa casa. Vamos levar a espiritualidade até lá. Vamos abrir o portão, a porta de casa. Vamos ver a sala, os quartos, o quarto que dormimos, o banheiro, os demais quartos, se houver. Vamos ver a cozinha, a sala de jantar, a despensa, o quintal. Que toda a nossa casa seja higienizada. Retira, Senhor, tudo que estiver nos prejudicando ou adoecendo, tudo. Vamos ver uma chuva caindo na nossa casa, passando pelo telhado, o forro. Aquela água vai escorrendo pelas paredes, pelo chão, ela vai escorrendo e indo em direção à terra, aos ralinhos, limpando toda a nossa casa de tudo que estiver nos adoecendo ou prejudicando. Te pedimos, ó Pai querido, se houver espíritos doentes, malfazejos ou familiares, que todos sejam envolvidos pelo teu amor e recolhidos para as escolas divinas ou para os hospitais. Te pedimos, Senhor, pela nossa família consanguínea. Vamos pensar nos nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe. Vamos ver o rosto de cada um deles. Vamos pedir pelos nossos irmãos, toda a nossa família, os nossos irmãos com as suas famílias. Vamos lembrando do rosto de cada um deles, para que a espiritualidade possa alcançá-los com seus familiares. Vamos pedir agora, rogamos pelo nosso esposo, pela nossa esposa, os nossos filhos, todos os filhos. Vamos lembrando de um por um. Vamos vendo o rosto de cada filho, cada um em seus lares ou em nossos lares. Vamos ver os genros, noras, os nossos netos, se tiver, os bisnetos, que toda a nossa família seja envolvida em muita paz, em muito amor. E agora, a nossa casa, pedimos a Deus que derrame sobre ela a paz, uma chuva de pétalas de rosas brancas, perfumadas, orvalhadas. Essas rosas vão caindo por todo o nosso lar, o quintal, todos os lugares. Vamos pedir que Deus, que a espiritualidade faça uma barreira magnética, uma cerca, uma proteção em volta do nosso lar. Vamos ver, fechando a nossa casa, ou um círculo, ou um quadrado, está sendo fechado, protegido a nossa casa. Cuida de nós, meu Deus. Coloca um anjo protetor, um anjo guardião na porta da nossa casa, para que ele possa nos proteger dos perigos materiais e dos perigos espirituais. Te agradecemos, ó Pai querido, rogamos ainda pelos asilos, pelos idosos que estão em seus lares, rogamos pelos jovens, pelas crianças, pelos órfãos. Te pedimos pela nossa cidade, o nosso estado, o país, pelo mundo todo, que a paz envolva o planeta Terra.
Vamos ver o planeta azul, né? Estamos de fora e vendo um jato de luz envolvendo o planeta Terra, envolvendo esse planeta em energias de amor, de paz. Paz, Senhor, a todos os homens. E que assim seja. Vamos passar agora aos passes. O passe é uma energia que recebemos, como se fosse uma transfusão de sangue, né? Nós temos quando estamos doentes, recebemos a transfusão de sangue, que é um sangue novo, saudável. O passe é uma troca de energias. A espiritualidade, através do médium, coloca energias salutares, novas em nós. Células doentes são transformadas em células sãs. Depende muito da nossa fé, né? Do nosso querer receber essas energias. Então, vamos orar. E vamos para o passe. Que todos orem, pensamentos voltados a Deus, façam os pedidos. Aqui é o momento certo, aqui no centro é um hospital. Quiser trazer garrafa de água, né, para ser fluidificado, pode trazer. É bom levar para casa, né, tomar água, porque a espiritualidade coloca o que a gente precisa nessa água.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas o banquete do amor na presença dos meus adversários. Unges com o óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente que o bem, a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. Viverei por longos anos e habitarei a casa do Senhor por longos dias. E que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade benfazeja, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. Te pedimos ainda, Senhor, esteja sempre conosco, nos protegendo, iluminando, cuidando de nós. E em nome de Deus, de Jesus, está encerrada a nossa reunião de hoje. Agradecemos a presença de todos. A música. Vai cantar? Você está cantando. As caiadas vão. Mas sabe por quê? O povo está perguntando, por que não está cantando? Então vamos cantar e vamos deixar a cantoria aqui pelo... Verdade? Tem pedido música. Quem vai distribuir? Ajuda? Vai lá, Josi. Boa noite, Olga. Tudo bem? Cadê? O que faltou? Eu vou psicografar com outra coisa. Vai, então, psicografa. O que mais? Se as águas. Eu vou. Toma, Renata. Toma. Vamos, segura na mão de Deus? Faz tempo que a gente não canta ela. Segura na mão de Deus? Larguei dela ainda. Hã? Larguei dela ainda. É 6, né? Bom que esse pessoal daqui é todo mundo bem-humorado. Alegrinho, feliz, né? Não tem tristeza, não tem mau humor. Isso é muito bom. Então vamos lá. Segura na mão de Deus? Sim. 1, 2, 3. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não
não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Muito bem. Boa noite a todos. Obrigada a presença de todos mais uma vez. Uma boa semana para todos nós. Fim de semana, né?